Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Hugo Guiar Carneiro Araújo e hoje eu vou falar sobre estomatologia, essa área da medicina que é um pouco esquecida, né? Bem, nas duas primeiras apresentações eu falei sobre pacientes com lesões múltiplas agudas, né? Lembrando que a gente está falando sobre lesões que são vesiculares e ulcerativas. E depois eu falei sobre úlceras orais recorrentes. Na primeira apresentação, lesões múltiplas agudas, eu falei sobre herpes, varicelas zoster, citomegalovírus, e outras apresentações, como o eritema multiforme. E nas úlceras orais recorrentes, eu falei sobre a estomatite aftosa recorrente e a doença de BC. Hoje eu vou apresentar um terceiro grupo dessas doenças vesiculares ulcerativas, que são os pacientes com lesões múltiplas crônicas. É, Bem, para começar, é um pouco importante diferenciar o que que é crônico do que é recorrente. A, a estomatite aftosa recorrente, a doença de BC, normalmente a lesão não dura aí mais do que 2 semanas, só que ela recorre, ela volta. Já nas lesões crônicas, se não tratadas, em geral elas vão durar mais do que 2, 4 semanas. E aí, nesse grupo, tem dois grupos principais, né? Que é o que a gente chama de pênfigo. No Brasil tem inclusive uma apresentação que é chamada de fogo selvagem e os distúrbios bolhosos subepiteliais. Para entender um pouco a diferença entre os dois, a gente tem que entender a pele, né? A pele tem uma camada mais superficial, que é a epiderme. Abaixo dela tem a derme, e o que separa isso é chamado de membrana basal. E abaixo disso tudo tem a tela subcutânea. No pênfigo, que é uma doença autoimune, assim como os distúrbios bolhosos subepiteliais, os anticorpos vão contra a epiderme mesmo. Então a pele ela perde a aderência de uma com a outra e forma uma bolha. Só que essa bolha ela não é muito forte, ela logo se rompe, porque perde a adesão entre as células da epiderme. Agora, já nos distúrbios bolhosos subteliais, o que é atacado é a membrana basal, está abaixo da epiderme. Então, a ligação entre as células da epiderme ela se mantém. Então, as bolhas elas são mais tensas, elas duram, persistem por mais tempo. Dentro do pênfigo, a principal apresentação que a gente tem é o pênfigo vulgar. Inclusive, tem um certo. Assim, algumas regiões do mundo são mais comuns em judeus ashkenazes. Então, tem uma certa, por exemplo, um agrupamento maior de pacientes com pênfigo na Europa Central, mas é uma doença que ocorre no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a gente tem, inclusive nas regiões de Cerrado, algumas populações que têm aumento dessa doença. A apresentação clássica surge um vermelhão na pele, e isso logo evolui para bolhas, e essas bolhas se rompem e viram úlceras. O pênfigo vulgar, 90% dos pacientes vão ter acometimento também da boca, né? A gente vê aqui uma lesão, você vê que essas úlceras, as bolhas a gente nem consegue captar, né? A gente já vê lesões ulcerativas, e inclusive com descamação da gengiva. E no histopatológico, quando você faz uma biópsia, você vê essa imagem, né? A camada superficial ela está se fragmentando. E assim, essas lesões elas duram mais do que 2 a 4 semanas se não tratadas, né? Vai ser tratado como qualquer doença autoimune. Ah, o outro tipo de pênfigo que a gente tem é o pênfigo paraneoplásico. A gente vê aqui uma imagem, né, uma lesão na boca, é bem semelhante, né, ao pênfigo comum, só que normalmente as lesões são mais resistentes a tratamento. Normalmente são tumores hematológicos, linfoma não Hodgkin, leucemia linfocítica crônica, timoma ou doença de Castleman. Inclusive, assim, o linfoma não Hodgkin, leucemia, não tem como se tratar, como se diz, cirurgicamente, mas Castleman, que é uma síndrome linfoproliferativa benigna, é como se fosse um linfoma benigno, ele pode ser extirpado, e isso faz as lesões regredirem. Infelizmente, nesse caso aqui, o tratamento é muito, como se diz,
ele é muito resistente a tratamento, né? E essas lesões que a gente tem na boca, elas são muito dolorosas. Tanto as lesões de pele quanto boca são dolorosas, né? Então, às vezes, o paciente pode apresentar uma lesão na boca desse, pode ser um diagnóstico diferencial de um câncer de boca, só que na verdade ele tem um tumor hematológico. E o outro agrupamento de lesões são as desordens, os distúrbios bolhosos subepiteliais, né? A gente tem o pemphigoide, esses são mais raros, né? A gente tem o pemphigoide bolhoso, a gente vê aqui uma imagem, a gente vê que essa bolha, a gente conseguiu captar aqui a bolha, né? Por quê? Porque ela é mais, vamos dizer assim, como eu falei, as células da camada do epiderme, elas conseguem se manter, então aderir uma à outra. Então essa bolha, ela não se rompe tão facilmente, né? A gente pode ver também até uma imagem de um anátomo patológico, você vê que essa área mais clara é a derme e a área mais escura é a epiderme, ou seja, houve uma clivagem, né, uma separação da derme e da epiderme. Ou seja, a camada superficial, as células mantiveram a aderência de uma com a outra. E isso faz com que essa bolha ela seja mais, vamos dizer assim, mais resistente. Outra apresentação dos distúrbios bolhosos subepiteliais é o pemphigoide de membranas mucosas, que aqui uma característica dessa doença é que ele apresenta nas, nas lesões de mucosas, não só da boca, mas do olho, elas se cicatrizam com a fibrose intensa. Então a gente vê aqui o olho de um paciente em que uma camada da outra com a conjuntiva grudou e ele não consegue fechar o olho, por exemplo. A gente vê nessas lesões orais, principalmente essa gengivite descamativa, ela é bem mais característica dessa doença, né? Você vê essa gengiva bem vermelha, isso é doloroso. E lesões, a gente vê bolhas aqui também, né? Aqui já na mucosa que a gente chama de jugal, né? A parte interna da bochecha. E mais raro, né? Aí é bem mais raro mesmo, né? A doença de GA linear, que forma essas bolhas, como se fosse uma roséola, né? ah, Circulares. Também vai causar uma lesão de boca dolorosa, erosões, úlceras. E o mais rara aí de todas é a epidermólise bolhosa adquirida, que a característica aqui é que as lesões elas surgem muito em horas de traumas. Todas essas doenças elas surgem mais. Ela tem um sinal que a gente chama de Nikolsky, né? Se você faz um cisalhamento na pele, você predispõe até bolhas, mas essa doença aqui, ela se apresenta principalmente em joelhos e cotovelos, porque são mínimos traumas mesmo. E a lesão de boca, ela é bem semelhante à das outras doenças, como a gente pode ver aqui. Bem, então eu acabei a terceira parte, né, dos distúrbios são vesiculares e ulcerativos. Por hoje é só, não deixa de se inscrever no canal e até a próxima.